Fala galera, isso! Como é que vai essa força? Só na boa? Mais uma aulinha aí de matemática, pessoal. Essa linha é conceitual, beleza? Se você já viu por acaso a aula X, potenciação X, agora é a hora então de você ver tudo aquilo que a gente exercitou nessa aula de potenciação X, para ver se você entendeu as propriedades, se você entendeu os axiomas. Nossa senhora, minha orelha, né? Se fosse um pouquinho menos de abano, deixa eu pegar aqui, eu voltei, seria melhor. Pessoal, a música, né? Hoje não vai ter música, sabe por quê? Tô sem bateria no Celoboy. Celular sem bateria não rola música, então vou fazer um batuque com um sonzinho de fundo. Meu bem, perdoa, perdoa meu coração pecador. Você sabe que jamais eu viverei sem o seu amor. Olha, meu bem, perdoa, vambora. Perdoa meu coração pecador. Você sabe que jamais eu viverei sem o seu amor. Beleza, galerinha. Então, batuque aí com uma musiquinha na capela. Partiu para nossa aula. Vamos que vamos. Vou dar uma ajeitada aqui no meu uniforme. Lembra do cultive a sua mente? Vamos começar a cultivar? Então vamos nessa. Então, matemática e suas tecnologias, aula de potenciação conceitual, né? Muita gente deve falar, professor, eu domino isso. Beleza. Mas aqui a gente quer mostrar para você que você precisa dominar e conhecer o conteúdo. Porque na hora lá do Enem, você vai ter que pegar tudo isso e colocar em vários exercícios, beleza? Então, olha só, potência. O resultado de uma potenciação é obtido pelo produto de fatores iguais e sua representação é dada por... Opa, caiu de novo. Então, eu tenho aqui, pessoal, ó, A elevado a N, certo? O que é o N? O N a gente vai chamar de expoente. O que é o A? Nós vamos chamar de base, beleza? Então, dependendo de qual vai ser o valor do expoente, eu vou repetir esses fatores que vão ser as minhas bases, beleza? A operação realizada na potenciação é uma multiplicação e é representada da seguinte forma. Então, o que você precisa conhecer? Que na potenciação tem um exercício clássico aqui, ó. 2 elevado à terceira, pode ser lido dessa forma, tá? Ou 2 elevado à terceira potência. O pessoal responde como sendo 6. Por quê? Porque aqui diz que é uma multiplicação. Então lá, pum, intuitivamente você vai lá e multiplica 2 vezes 3. Não é isso, galera, tá? Cuidado. A potenciação, o que você tem que fazer? Você tem que repetir a sua base de acordo com o número do expoente. Beleza? Então você faz essa multiplicação, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. 8 não é igual a 6. Pode acontecer da potência ser igual, só tem um caso. 2 elevado a 2, que é 2 vezes 2, que é 4. Fazendo essa multiplicação é a mesma coisa. Porque esses dois números são iguais, né? Beleza? Então vamos que vamos. Olha só, para compreender melhor, acompanhe os exemplos. Vamos acompanhar? Então olha só, aquele clássico lá, 2 elevado à terceira, 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 8. Quem é a base? A base é o número 2. Quem é o expoente? O número 3. Qual é o produto dos fatores? É 2 vezes 2 vezes 2. O resultado, que é a nossa potência, né? O resultado da potência é 8. Se você seguir esse passo a passo aí, repetir a base e tal, você não vai ter problema nenhum. Com o tempo, você vai fazer isso mentalmente. Eu aconselho que você pratique para que você consiga fazer isso mentalmente, beleza? Vamos lá. Tipos de potenciação. Aqui tinha alguma coisinha, não sei o que era. Base real e expoente inteiro, beleza? O que é uma base real? A base é um número real. Pode ser um número negativo, pode ser um número positivo, pode ser um número com vírgula, pode ser qualquer número, uma dízima periódica, uma dízima não periódica, beleza? Só não pode ser um número imaginário, que aqui seria um número conjunto dos números complexos, não é dos reais, tá certo? Aqui nós temos o quê? Expoente inteiro. O expoente inteiro, galera, aqui tem uma característica. Conjunto dos números inteiros. Quem são?
É o Z lá. O Z tem os números positivos e os negativos. Então, dentro dos inteiros, nós temos os números positivos e negativos. Não pode ter número com parte decimal, beleza? Porque daí faria parte do conjunto dos números racionais. Então, se a nossa base é real e se o nosso expoente é inteiro, nós vamos ter aí algumas características. Vamos lá. Se o expoente é positivo, quando a base for um número real e o expoente for positivo, obteremos a potência efetuando o produto dos fatores. Então, aquilo que nós já fizemos. 2 elevado a 2, repete a base duas vezes e multiplica. 0,3 elevado à terceira, multiplica, né? 0,3 vezes 0,3 vezes 0,3. Meio, né, que é uma fração, multiplica essa fração duas vezes de acordo com o expoente. Lembrar que multiplicação de fração, você faz o numerador vezes o numerador e o denominador vezes o denominador. Beleza? Se o expoente agora ele for inteiro e negativo, né? O conjunto de números inteiros, como eu havia falado, pode ser negativo. Aqui tem um detalhe que você tem que ficar atento. Se o expoente é negativo, devemos fazer o inverso do número, que é trocar numerador com denominador para o expoente passar a ser positivo. Como assim, professor? Vamos ali, olha só. Eu tenho aqui um expoente negativo. Você faz o inverso da base. Então, um exemplo aqui, ó. 2 elevado à terceira é igual a 8. Qual é o inverso de 8? O inverso de 8 é 1 sobre 8. Logo, 2 elevado à terceira é 8. 2 elevado a menos 3 é 1 sobre 8. Quando você tem um expoente negativo, basta você inverter o resultado. Então, se você sabe fazer com positivo, continue mentalizando a ideia do positivo e no final inverta esse resultado. Professor, eu posso inverter a minha base ao invés de inverter o resultado? Não tem problema nenhum. Se você tivesse feito isso antes de fazer essa conta, não tem problema, tá? Não tem problema nenhum. Ou se você fizesse 2 elevado a 2 e no final invertesse, daria o mesmo resultado. Então aqui, 0,3 elevado a menos 3. O que ele fez aqui? Ele transformou, né, o número decimal em número fracionário, 3 por 10. Precisa fazer isso? Não tem necessidade, tá certo? Inverto isso aqui, você poderia escrever 1 sobre 0,3 também. Só que 1 sobre 0,3 é 1 sobre 3 sobre 10, que é 10 terços, tá? Ao inverter a base, o expoente que era negativo passou a ser positivo. Esse é o segredo. Então, se você tem um expoente positivo, 2 elevado à terceira, e você inverte a base, o seu expoente passa a ser negativo. Você não precisa necessariamente ter negativo e virar positivo. Se o problema lá, você quer deixar o seu expoente negativo, inverta a base. Então, fato, repetindo lá, última vez, hein? Pega aí. O fato de você inverter a base faz com que o seu expoente troque de sinal, tá certo? Esse detalhe é muito importante aí. Quando o expoente for igual a um positivo, quando o expoente for igual a 1 positivo, número 1, a potência será o próprio número da base. Então, qualquer número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Se você tiver aí o menos 1, se você tem 3 elevado a 1 é igual a 3. 3 elevado a menos 1 é 1 sobre 3. Então, para expoente igual a 1 positivo, o resultado é igual à base. Para expoente igual a 1 negativo, o resultado é igual ao inverso da base. Você precisa fazer essa inversão, beleza? Agora, se o expoente é igual a 0, tá? Se o expoente for 0, a resposta referente à potência sempre será 1. E se for menos 0? Não há resultado negativo para o 0. 0 é nulo, então ele está exatamente no meio ali, tá certo? Então, 0 elevado a 1, 0 elevado a 1. 1 elevado a 0, 1. A elevado a 0, 1. 1000 elevado a 0, 1. Uma perereca elevada a 0, 1. Beleza? Qualquer coisa elevada a 0 é igual a 1. Não sei se é perereca, você não sabe, mas eu coloquei aqui para identificar que qualquer coisa elevada a 0 é igual a 1. Inclusive essa perereca aí.
Então, olha só, vamos agora para as propriedades. Como assim? A gente vai trabalhar com a potência e vamos trabalhar com um conjunto de potências, tá certo? E daí depois vocês vão trabalhar com produto notável, depois fatoração. Tem tudo isso aí para você dar uma olhadinha em aula conceitual e aula X, beleza? Então, as propriedades da potenciação são utilizadas para simplificar os cálculos. Simplificação. Conhecer matemática básica nada mais é do que simplificar um problema que aparentemente é mastodonte, beleza? No total, 5 propriedades. Deixa uma mão lá, beleza? Professor, eu preciso decorar essas propriedades? Você precisa saber fazer, certo? Se você sabe fazer e não sabe o nome, não importa. Você sabe fazer e isso que vale na matemática, belezinha? Dá uma olhada lá. Produto de potências de mesma base. Conserva a base, soma os expoentes. Tá legal. Então, isso aqui era um espaço, se eu não me engano. Tirei de lá. Então, o que eu tenho aqui? O primeiro exemplo. A elevado a um N que multiplica A elevado a M de Maria. Então, a primeira coisa que você tem que olhar. Você tem uma multiplicação de potência, certo? Olhe para a base. Se a base for igual, concordo que as duas bases são iguais a A, então eu posso escrever esse produto de potência sendo um produto de potência de mesma base, onde eu posso somar os expoentes. Simples assim. No outro lado, 2 elevado à segunda, que multiplica 2 elevado à terceira, é a mesma coisa que 2 elevado à quinta. Se você quiser fazer, 2 elevado à segunda é 4. 2 elevado a terceiro é 8. 4 vezes 8, 32. E 2 elevado à quinta? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. Então, como que você sabe que a propriedade é válida? Porque eu estou falando, tem cutibilidade, certo? E você pode usar a propriedade das potências de mesma base. Se você é um cara malandrinho, você vai perceber que, professor, então na multiplicação soma e na divisão subtrai. Isso mesmo, que é a próxima propriedade. Então tem aqui a soma, tranquilo isso. Depois, dê uma olhada lá nas aulas que tem exercício para você exercitar isso. Eita ferro, aqui ficou uma confusão só, mas a gente consegue se encontrar. Divisão de potência de mesma base, conserva a base e subtrai os expoentes. Então aqui, ao invés de somar N com M, eu vou subtrair. Certo? Ao invés de somar 5 com 6, eu vou subtrair. Ao invés de somar 2 com 3, eu vou subtrair. E é aqui que eu quero chamar a atenção de vocês. Olha só, 2 elevado a 3 divididos por 2 elevado a menos 5. Você mantém a base e subtrai os expoentes. 3 menos 5. O que acontece aqui, galera? Esse sinal daqui, esse primeiro sinal que tem essa flechinha, é o sinal da propriedade. Divisão de potência de mesma base, conserva a base e subtrai os expoentes. Agora, esse sinal não é o sinal da propriedade, é o sinal do expoente lá, certo? Então eu preciso deixar esses dois sinais? Preciso. E eu preciso fazer o quê? Quando eu tenho um sinal grudado no parênteses, há uma multiplicação, correto? Então, eu vou fazer menos vezes menos, mais. Então, isso é 3 mais 5, que dá 2 elevado a 8. Ou seja, na divisão de potência de mesma base, se você tiver algum expoente que seja negativo, você tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque você vai ter o quê? Que prestar atenção nessa regra de sinal. Veja aqui esse outro exemplo. 10 elevado a menos 3 divididos por 10 elevado a menos 7. Mantém a base, subtrai os expoentes. Sinal do número, sinal do número. Esse que está com asterisco, sinal da propriedade. Então, os das flechinhas são dos números, o do asterisco é a propriedade. Então, 10 elevado a menos 3 mais 7. Por que mais 7? Menos vezes menos, mais. 10 elevado à quarta potência. Tá certo? Então, beleza, galera. Vamos lá, potência de potência. Devemos multiplicar os expoentes. Esse aqui também é bem tranquilo. Olha só. Se você tiver lá uma base elevada a um expoente e esse expoente estiver elevado a outro expoente, num parêntese você tem que fazer a multiplicação, o que a gente chama de potência da potência.
Aqui, potência da potência. Então, é um expoente elevado a um expoente dentro de um parênteses. 4 vezes 2, 8. O que você tem que tomar cuidado? Quando for assim. Se você não tiver o parênteses, você faz 4 elevado a 2, que é 16. Agora, se você tiver o parênteses, você multiplica, certo? Por que isso? Porque aqui, o que você tem que fazer? Aqui é como se você tivesse o 7 elevado a 4 sendo a sua base. Então, você tem que repetir a base 2 vezes. Quando você tem multiplicação de potência de mesma base, você soma os expoentes. A justificativa da propriedade 3 já foi dada, né, com outras palavras, na propriedade 1, certo? Agora, se você não tem o parêntese, cuidado com isso. Você não tem base aqui. Esse é a base desse, esse é a base disso, certo? Então, você tem que fazer essa potência aqui, tá legal? Vamos lá, quarta. Potência de um produto. O expoente geral é o expoente dos fatores. Isso aqui é muito tranquilo. Isso aqui vocês vão ver lá depois em Factoration, tá certo? Se você tiver lá 2 elevado a 3 que multiplica 4 elevado a 3, os expoentes não são iguais? Então você pode colocar como se fossem esses expoentes em evidência, tá certo? Depois nós vamos falar lá na aula conceitual sobre os casos de fatoração. Então basta você multiplicar essas bases e repetir aquele expoente. Então olha só, A vezes B, você multiplica. 4 vezes 5, você pode fazer 20 elevado ao quadrado. Você pode fazer o teste, olha só. 4 elevado ao quadrado vezes 5 elevado ao quadrado é igual a 4 vezes 5 elevado ao quadrado. Vamos fazer o teste? 4 vezes 4, 16. 25 ao quadrado, 5 ao quadrado, 25. 4 vezes 5, 20. 20 ao quadrado dá 400. Isso aqui tem que dar 400. É isso ou não é, teacher? É sim. 20 vezes 20, 2 com 4 zeros. Opa! 20 vezes 20, vou multiplicar, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 4. Beleza? Ó, se 4 vezes 25 dá 100, e aqui eu tenho 4 vezes 4, pode multiplicar que dá 400 sim. Beleza? Não tenha dúvida nisso, porque você pode fazer a prova real. Se você esqueceu, faça a prova real, tá? E a última. Multiplicação de potência com o mesmo expoente, conserva o expoente e multiplica a base. Essa última é a justificativa da 4, né? Então, você tem lá A elevado a N que multiplica B elevado a N. Isso é a mesma coisa que A vezes B elevado a N, certo? A 4 é um sentido e a 5 é o outro sentido, tá certo? Mas elas estão falando a mesmíssima coisa, beleza? Beleza? Então, o que a gente viu ali até agora? Vamos prestar atenção aí. Nós vimos o seguinte... o que é a potenciação, como fazer a conta, né? As propriedades que são multiplicação de potência de mesma base, mantém a base, multiplica soma os expoentes. Divisão de potência de mesma base, mantém a base, subtrai os expoentes. Potência da potência, quando tem um parênteses que há a multiplicação dos expoentes. A quarta e a quinta são aquelas que você pode escrever o produto de potências de mesmos expoentes, sendo o produto de potências elevado ao quadrado aí dentro de um parênteses, tá certo? Agora, se o nosso expoente não for um número inteiro, se o nosso expoente for um número fracionário, o que você deve fazer? O numerador da potência corresponde ao expoente do número que está na base. O denominador da potência corresponde ao grau da raiz. Então, o que ele falou? Ó, o numerador da potência, esse cara, corresponde ao expoente do número que está na base. Ó, esse cara passou a ser expoente do número da base. E o denominador passa a ser o grau da raiz. Então, passa a ser o nosso índice. Então, olha só. A operação inversa da potenciação é a radiciação. Tá certo? E dentro da potenciação, você pode fazer uma simplificação que você chega nessa radiciação. Tá certo? Então, eu vou, antes de começar a fazer aqueles exemplos ali, exercícios, eu vou só mostrar para vocês aqui alguns exemplos. Olha só, 2 elevado a 1 sobre 3. Seguindo esse raciocínio, o de cima vai para dentro e o de baixo vai para fora. Então, 2 elevado a 1 terço nada mais é do que raiz cúbica de 2 elevado a 1. Mais um exemplo,
6 elevado a 4 quintos. O de cima vai para dentro, o de baixo vai para fora. Você pode fazer a potência lá de dentro, tá? Não pode cortar. Lá na aula conceitual, assista. Por que você não pode extrair, né? Pelo menos o 6 inteiro você não pode extrair. Alguma parte, se tiver algum número que multiplica 5 vezes aí, talvez extraia, mas eu acredito que não tenha. Enfim, é isso. Expoente fracionário, você faz essa mudança para raiz. Vamos praticar então. Ó, temos aqui potência da potência. Vou multiplicar. Então, eliminando esse colchete, fica 12, tá certo? É para reduzir uma potência, não precisa fazer a conta. Aqui, ó, 4 vezes 4, 16, então ficou assim. 4 vezes 16, 64, beleza? Aqui, menos 1 vezes menos 2 dá mais 2. Então, eu posso escrever isso assim. Elevado a 2, beleza? Se você quisesse inverter, depois inverter novamente, poderia se inverter 2 vezes e ia chegar no mesmo resultado. Calcule o valor das expressões. Ó, aqui eu tenho uma multiplicação de potências. É a mesma base? Não é a mesma base. Então, eu preciso fazer o quê? A conta. 32 vezes 1 com 5 zeros vezes 1 elevado a 1 sobre 200 é 20 vezes 400, 400 vezes 20 dá 8 com 3 zeros, 8.000, tá certo? Atenção, vamos dar uma pausa aqui rapidinho, vamos falar sobre quando a nossa base é 10? Se nossa base for 10, olha que legal. Se nossa base é base 10, você tem lá o expoente igual a 7. Basta você colocar o número 1 seguido de 7 zeros. Você não conta esse aqui, tá? Você esquece esse zero aqui e pensa, o expoente é 7, certo? Então eu vou ter que ter aqui 7 zeros. 3, 6, falta 1. E se for 10 elevado a menos 3? Você tem que inverter e daí colocar 3 zeros, beleza? Então, se sua base for 10, basta você olhar para o expoente, tá certo? E, a partir disso, repetir o número de zeros ali. Tranquilo, né? Então, aqui eu tinha ficado 32 vezes 1 com 5 zeros vezes 1 sobre 8.000. Vamos cortar? Corta esse, com a multiplicação eu posso cortar tudo, ó. Posso cortar esse também, fica 1 e fica 4. 4 vezes 100, 400, beleza? Olha o macete aí. Agora, fazer primeiro o que está dentro do parênteses, ó, divisão. Aqui tem um segredinho, tá, galera? Esse 8 aqui, o que é esse 8? 8 não é igual a 2 à terceira? Então, eu vou escrever isso aqui assim, ó. Certo? Vou decompor o 8 em fatores primos. Então, isso aqui vai ficar 2 elevado à sexta. Então, isso aqui é 2 elevado à sexta divididos por 2 elevado à segunda vezes 4. 4 não é a mesma coisa que 2 ao quadrado? Então, eu vou escrever 2 ao quadrado elevado à terceira, que também dá 2 à sexta. 2 à sexta lá. Tudo isso elevado à décima potência. Esse dividido, ó, aqui eu posso manter a base, subtrair esses dois expoentes e o resultado somar com esse, tá certo? 6 menos 2, 4. 4 mais 6, 10. Então, 2 elevado a 10 elevado a 10. 2 elevado a 100, né? Potência da potência, multiplica lá os expoentes. Vou usar a borracha aqui, só para apagar esse cantinho, tá certo? Que foi a minha fatoração ali. Aqui, ó, mantém a base e subtrai os expoentes. Mantém a base e soma, desculpa, multiplicação, né? Menos 2 com mais menos 2, menos 2 com mais menos 2, menos vezes mais, menos. Isso aqui é 5 elevado a menos 4. Então, jogando aqui para cima, 5 elevado a menos 4. É o primeiro resultado. Agora aqui também, 5 elevado a 8, que multiplica 5 elevado a menos 5. Então, mais menos 5. Mais vezes menos, menos. 8 menos 5, 3. Então, fica assim, ó. Então, agora, vamos pegar nossa borracha para não ficar tão bagunçadão aí. Vou apagar aqui que já tem espaço suficiente. Olha só. Então, ficou 5 elevado a menos 4 divididos por 5 elevado a mais 3. Olha só, galera. Então, mantenha a base agora e subtraia os expoentes. Menos vezes mais menos, 5 elevado a menos 7. Beleza? Tranquilite lá? Maravilha?
Olha só, conseguimos chegar até o fim, ilesos, tá certo? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Eu gostei muito. Foi uma aula conceitual sobre potenciação. Assista a aula que nós temos, que é potenciação X, tá? Para você caprichar aí e conseguir a sua aprovação. Aula puxada, mas aula boa, né? Assim que é bom. Vamos tocar uma musiquinha para ir embora? Essa eu vou embora cantando, tá? Você só vai ficar curtindo o finalzinho. Vamos lá. 1, 2, 3 e... Quando me perdi, você apareceu, me fazendo fui. Você é a espera da subida.